Muito boa tarde, Oração Ação, nosso grupo, nossos amigos, nossas amigas. Muito bom estarmos aqui, renovando nossa amizade, nosso compromisso, não principalmente entre nós, mas intra nós. Um compromisso de nós conosco mesmo. É o mais importante dos compromissos, porque esse nós interior, esse eu interior com o qual nós nos comprometemos, é o Deus, é a luz que jaz em nós. Não há compromisso mais importante do que esse, não é? Vós sois deuses, disse o profeta, repetiu Jesus. Vós fareis tudo o que eu fiz e mais, disse o Messias a nosso respeito. É mesmo imprescindível nós percebermos a essência que está para além da aparência, desafio da filosofia, o eu maior que está no interior do eu menor, o desafio do budismo, o self que está para além do ego, o desafio da psicanálise. O homem novo que está no interior do homem velho, o desafio de Paulo de Tarso. É uma convergência linda entre muito diferentes linhas de reflexão, todas elas muito respeitáveis e profundas, todas elas merecedoras da nossa consideração, do nosso estudo, e ainda mais por serem convergentes, por falarem de uma mesma coisa. Certamente, como diria Kardec, que tinha como método exatamente essa convergência das mensagens, certamente está aí um norte, uma luz que deve orientar nossos barcos no meio dessa noite tempestuosa da humanidade. Que assim seja para todos nós. Muito bom. Nós viemos aqui trazer esse tema tão importante, essa contemplação, essa visão mais profunda, até onde nos cabe, até onde temos competência para isso, da existência. Quando assisti um primeiro filme sobre Jesus, quando assisto cada filme sobre Jesus, emerge em minha alma como pôde a humanidade devolver com tanta violência, com tanta calúnia, com tanta agressão, com tanta traição, com tanta injustiça, uma presença tão luminosa. Não é difícil também fazermos o raciocínio contrário. A cada um dos inúmeros casos de praticamente todas as religiões, dos enganadores, dos abusadores sexuais, de crianças, de mulheres, que usam o território do sagrado para obter vantagens, no caso sexuais, mas também políticas, mas também econômicas. Também fazemos a mesma pergunta invertida. Como pode tanta gente ser fanática, ser fiel a seres tão objetos? São dois lados da mesma moeda. O ser mais luminoso que esteve na Terra não obteve a fidelidade, nem mesmo daqueles que ele curou, nem mesmo daqueles com quem conviveu e exemplificou tantos ensinamentos, fez tantos milagres.
enquanto que outros, abjetos, violentos, agressivos, sombrios, recebem a fidelidade, a cegueira de inúmeros seguidores. Não é surpreendente isso? O que vocês acham? Surpreendentemente trágico, não é? Aqui, no nosso estudo de hoje, nós vamos ver no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 39 e 40. Você vê que estamos avançando versículo a versículo, sem deixar passar nenhum. Nunca pretendendo uma visão exaustiva de nada, mas apreciando, dentro dos nossos claros limites, versículo por versículo, buscando significados, ensinamentos, luzes em cada palavra, em cada linha. Hoje, nesses 2 versículos em estudo, nós lemos assim: Jesus falando aos escribas e fariseus: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. É como se, lendo um mapa claro do mais magnífico tesouro e dizendo adorar esse mapa, dizendo viver em função dele, citando aspecto por aspecto do mapa, não o seguíssemos. O que você acha disso? Não é patético? Não é triste? Não é trágico? Ele está falando de nós, que nós examinamos as Escrituras, nós citamos, idolatramos a palavra, a Bíblia, os profetas, Jesus, os discípulos todos. Porque nós temos essa certeza que nelas está a vida eterna. Mas Jesus aponta que são elas que de mim testificam. Falava Jesus da sua presença, é claro, da sua mensagem, do seu messianato, mas falava do que ele simboliza, não da figura física dele, muito menos das instituições que fizeram em nome dele, mas do que ele simboliza. Nós achamos que nos livros, nós achamos que nas palavras da Bíblia está a vida eterna, mas a Bíblia bem lida, a essência da Bíblia, é o amor. Nós não temos autoridade para falar isso que acabamos de falar, mas Jesus falou. Quando ele disse do maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, quando ele disse que é um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele disse que nesses 2 mandamentos está toda a lei e os profetas. E é claro que nesses 2 mandamentos, o resumo deles, a palavra mais repetida, a essência deles é amor. Jesus, através de João, diz que o próprio Deus é amor. Então, a essência de tudo
O que as Escrituras Sagradas falam, o assunto de Deus é o amor. Então nós decoramos as Escrituras, idolatramos Jesus, temos figuras, camisetas, imagens, quadros. Pela certeza que nós trazemos que ali está a vida eterna. Mas tudo isso apenas testemunha, apenas testifica de Jesus, e Jesus apenas testifica o amor. Mas nós nos apegamos à figura de carne e osso que esteve na terra, nós nos apegamos às instituições de pedra que foram feitas sobre a figura de carne e osso que esteve na terra. E nos recusamos a aceitar, a perceber aquilo que é tão evidente, que para muito além das pedras e dos corpos e das palavras e dos livros, está a essência do que tudo isso nos veio trazer. Os cristianismos, todas as escrituras, todos os templos, todos os sacerdotes, juntos, não trazem tanto amor quanto o próprio Mestre. Evidentemente, as Escrituras testificam, testemunham, confirmam Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o amor. Mas mesmo assim, nós não nos abrimos até Jesus. Com tanta idolatria, tanta veneração, tanto culto, tanto louvor, nós nos temos recusado de ir até Jesus. Muito pelo contrário, em nome de Jesus fizemos guerras como as cruzadas, as perseguições como aos protestantes, e depois os protestantes ainda fizeram perseguições a outros. Perseguições ao espiritismo, como o Alto de Barcelona, onde se queimou centenas de exemplares do Livro dos Espíritos. E depois os próprios espíritas, a título da pureza doutrinária, atacam outras religiões, outros espiritualismos. Que sina terrível é essa? Será que nós não conseguimos nos livrar do orgulho, do egoísmo, da violência? E blasfemamos a ponto de fazer o orgulho, o egoísmo e a violência em nome de Jesus, em nome do amor? Será que não está na hora da gente finalmente se libertar, se limpar e nos transformar? Jesus é vida. E o que tem sido a morte? A solidão, o egoísmo, o orgulho. A solidão mata. É a única morte verdadeira. Analisem se não é assim. Por nos sentirmos sozinhos é que atacamos e nos defendemos, supondo que a vida é uma guerra permanente contra tudo e contra todos. Nossos amores precários e temporários não nos preenchem. O amor que temos ao time de futebol, ao país, o amor que temos à profissão, o amor que temos mesmo aos cônjuges, aos pets, aos filhos, não são amor. Quando Gibran Khalil fala, vossos filhos não são vossos filhos,
Podemos ler tranquilamente: vossos amores não são amores. Não somos, não sabemos, não nos vinculamos. O amor passa à nossa frente, como Jesus passou, e nós o negamos, nós o traímos. Como nos filmes que tanto nos escandalizam. O único tamanho, a única substância suficiente para completar nossa evidente incompletude, para preencher nosso terrível vazio, nossa profunda solidão, é o infinito e eterno amor de Deus. Só o amor universal, incondicional, profundo, pode varrer a solidão do mundo. Mas será que nós estaremos prontos para viver sem queixas, sem mágoas, sem culpas, sem medos? Existe um conforto ilusório em dominar e ser dominado pelos ilusionistas, pelos manipuladores, políticos, religiosos, da música, da arte em geral. Há uma acomodação incômoda no vitimismo, no ser incompreendido por todos, na acusação aos outros, na fuga. Será que nós estamos maduros para não mais repassar as culpas aos outros? Na política, a esquerda culpando a direita e a direita culpando a esquerda. Nas relações entre os sexos, a chamada guerra dos sexos, o homem acusando a mulher e a mulher ao homem. Nas profissões sempre existem as rivalidades, engenheiros e arquitetos. Assistentes sociais e psicólogos. Por que fazer guerra de tudo? Vizinhos, países vizinhos, são os que mais se guerreiam. Quando na verdade são os que mais deveriam cooperar. Será que estamos prontos para nos libertar dessa cadeia de um inferno são os outros? De tudo de mal é sempre responsabilidade dos outros? Será que nós não conseguimos perceber que essa é a nossa prisão? Porque se o problema de nossas vidas está nos outros, se nós não conseguimos modificar os outros, como é claro que não conseguimos, estamos paralíticos, não conseguimos mudar nossas vidas, estamos nos autodestinando às sombras, ao mal, à violência. Quanto demoraremos para perceber a prisão mental e espiritual que é culpar os outros? Quanto demoraremos para perceber que isso tira de nossas mãos a solução, a melhoria das nossas vidas? Boicota a verdade, cuja fórmula é: as soluções da minha vida estão nas minhas mãos. Só eu sou capaz de determinar, de tomar a decisão por essa solução. Se a primeira, o problema está na mão dos outros, nos leva à impotência, a segunda, a solução da minha vida está nas minhas mãos, nos plenifica de poder, nos dá toda a potência para nos emanciparmos, nos solucionarmos, nos melhorarmos.
Por quê? Jesus passa à nossa frente e nós não nos mexemos, continuamos o negando, continuamos o traindo. Por quê? Jesus disse explicitamente que ele teve fome, ele teve sede, ele esteve preso, ele esteve hospitalizado, ele foi estrangeiro e nós não o atendemos. Que ele passa na nossa frente na figura de todos os doloridos, como plantas, como animais, como seres humanos, como espíritos. Cada dolorido que passa em nossa frente, em nossa vida, é um convite à solidariedade, à compaixão, à fraternidade. É Jesus. Disse ele nessa passagem que a cada vez que nós ajudamos ou deixamos de ajudar um dos pequeninos do mundo, é a ele que nós estamos ajudando ou deixando de ajudar. E assim nos destinando à continuidade das expiações e provas, as trevas exteriores onde haverá prantos e ranger de dentes, ou ao mundo de regeneração, o reino dos céus. Nós fazemos o nosso destino e faremos mais quando percebermos essas armadilhas mentais, essas ilusões, essas crenças, cuja mais básica é o egoísmo, é a separatividade. Da qual nos libertaremos pelo amor que cobre a multidão dos pecados. Que libertação! Que importante para um doente saber qual é o remédio e saber aonde está. Cada vez andando na rua que virmos uma pessoa em crise, um dolorido, um sofredor. E não só nos pobres, na população de rua, nos cachorros abandonados, atropelados, mas também nos ricos. A drogadição, a violência familiar, a misoginia, o racismo também está presente nas classes ricas, nas classes médias, em todas as classes. Nada vem à nossa vida se não for um convite de Deus. Nada vem às nossas vidas se não for um convite ao amor, ao serviço. Tudo isso, todos esses são Jesus. Com esse olhar, com esse óculos, teremos muito mais chance de ter uma religião que religa. Diferente de todas essas religiões que nos separam, a religião que religa depende de enxergarmos, de termos olhos de ver Jesus, Deus, se movendo em tudo que existe, em todos que cruzam o nosso caminho, nos clamando, nos conclamando, nos convidando à compaixão, ao serviço, à fraternidade, ao amor. Veja, minha amiga, meu amigo, se isso fala ao seu coração. Se falar, você pode compartilhar esse nosso momento. Mas o principal compartilhamento desse nosso momento é a prática do bem, é a busca da prática do amor. Que a Terra toda, cuja ampla maioria, que a humanidade toda, cuja ampla maioria se diz seguidora de Buda, Maomé, Jesus, dos xamãs,
se diz buscadora de Deus, perceba, em sua alma, em nossas almas, que Deus é amor. Que o amor cobre a multidão dos pecados. Que o grande sentido da vida é praticar o amor, ao próximo como a si mesmo e ao todo acima de todas as partes, a Deus acima de todas as coisas. Que assim seja. Um grande abraço a todos. Hoje, então, saudando os amigos que estão conosco. Vamos lá? Enir Cajazeira, dando boa noite a todos, lembrando de Mônica Silva, que ela receba as melhores energias produzidas aqui. Adelaide Dias, dando boa noite, Andréa Santos, Marco Aurélio Trindade. Enir Cajazeira, dando graças a Deus. É uma felicidade contarmos com cada um de vocês aqui e renovarmos a cada dia, de segunda a sábado, essa nossa boa vontade, essa nossa parceria, essa nossa abertura ao bem e à luz. Venha conosco, esteja conosco, chame amigos. É o milagre da multiplicação que nós podemos fazer já, agora. Que assim seja. Um grande abraço. Até a próxima.